meus queridos ouvintes, amigos e amigas, telespectadores que estão nos acompanhando também pelas redes sociais. Que a paz do Senhor esteja com todos neste exato momento. É com muito prazer que nós iniciamos neste instante mais um programa Teologizando com a FAESP, onde nós iremos tratar de um tema muito interessante, o qual todos precisam conhecer a fundo, tendo em vista a situação em que nós estamos inseridos. Nós estamos recebendo aqui hoje, no programa Teologizando com a FAESP, um especialista da área da saúde e também da área da teologia, que é o professor Yuri. Professor Yuri, ele tem formação tanto na área da saúde como também na área da teologia. Ele é bacharel em teologia pela Universidade Mackenzie, ele é mestre em oncologia pelo AC Camargo, técnico em enfermagem e atuou em hospitais como Santa Marcelina e também o Hospital do Câncer AC Camargo. E hoje nós estamos aqui com muita alegria recebendo para falarmos sobre este assunto tão importante, o qual está mexendo com as nossas emoções, está mexendo com a nossa vida profissional, espiritual, todas as áreas de nossa vida estão sendo afetadas por esta situação, desta pandemia chamada coronavírus Covid-19. E nós vamos falar um pouquinho sobre algumas questões relacionadas a isso com o professor Yuri, num bate-papo muito abençoado nesta oportunidade. E eu já quero saudar o professor Yuri e dar bem-vindo a ele. Bem-vindo, professor Yuri. Muito obrigado, é um prazer novamente retornar à rádio e infelizmente, estamos passando por um momento de crise. Uma boa tarde aos ouvintes e é importante, salientarmos as questões de prevenção, tanto dos irmãos da igreja quanto dos alunos da FAESP e dos ouvintes, que acompanham pelas redes sociais, a rádio RBC. Muito bem, professor Yuri. Vamos iniciando já, porque nós temos pouco tempo, E existem muitas dúvidas em relação ao coronavírus, a prevenção, a transmissão. Então explica pra gente um pouquinho, inicialmente, o que é um vírus, como que ele se comporta, como que a gente pode entender essa questão. Então, temos o universo dos micro-organismos, Então, são agentes microscópicos, não são possíveis de visualizar a olho nu, só por meio do microscópio. E, às vezes, até as pessoas têm dúvidas, em relação à diferença entre vírus e bactérias. Eles têm uma diferença grande, E no mundo da biologia, para caracterizar e para você identificar e falar é um ser vivo no meio ambiente, ele precisa ter algo em comum que também nós temos, que são as células, que é a menor parte orgânica de um organismo, de um ser vivo. E o que acontece? Há até a discussão em relação ao vírus, porque foi muito debatido, no passado, aliás, ainda está em discussão. Os acadêmicos não consideravam o vírus um ser vivo. E simplesmente pelo fato, e justamente pelo fato dele não ter a célula. Ele não tem célula. Ele tem uma cápsula de proteína, e dentro dessa cápsula de proteína ele carrega o DNA ou RNA, que é o código genético. Ele é inativo, ele é inerte. Ele vive, quando ele está inerte não faz mal, mas assim que ele entra em contato com uma célula, é como se ele acordasse e ele ativasse. E ele deposita aquela carga genética e usa a célula como refém para ele se multiplicar. Então, a partir do momento que ele entra em contato com a célula, aí sim, ele começa a se multiplicar e muitas vezes causar os males, que causa. Então, o vírus é praticamente isso. Ele é um agente infeccioso que carrega aquela partezinha, aquela partícula de material genético.
Se fôssemos mensurar, né, para usar uma comparação para que todos entendam a diferença até de um vírus para uma bactéria, se fôssemos colocar a bactéria no nosso tamanho, né, o tamanho do ser humano, um vírus, se ele, na realidade um vírus, se ele fosse ter o nosso tamanho, a bactéria seria praticamente do tamanho do Cristo Redentor. Só para o telespectador ter uma noção da diferença que é. O vírus ele é bem menor que a bactéria. A bactéria é uma célula em si. Nós temos muitas células, né? A menor parte orgânica do nosso corpo é célula e nós somos todo formado por células. A bactéria ela é unicelular. Então, ela é formada por uma célula e ela tem todo o seu ciclo de reprodução, ela se alimenta. Então, existe essa distinção aí só para a gente ter uma noção. Né? Muito bem. Então, os nossos queridos ouvintes aí, e também telespectadores, já estão entendendo, há uma diferença entre vírus e bactérias, e o vírus, o chamado Covid-19, que eu já vou perguntar ao professor Yuri por que esse nome, qual é o significado, porque a gente fala tanto e ouve tanto, né? Recebemos tantas mensagens, tantas informações, notícias, e pouca gente sabe o que é que significa e por que esse nome. Mas, antes de fazermos essa pergunta, eu gostaria de perguntar ao professor Yuri se existe alguma maneira da gente responder, identificar ou responder o porquê de alguns vírus serem altamente transmissíveis em detrimento de outros que não são tão transmissíveis assim. Por que que existe essa diferença? Tem como a gente definir isso ou não? Sim, de certa forma. Existe vários tipos de vírus, né? E eles têm, como se fosse uma chave para cada tipo de célula. O vírus não atinge qualquer tipo de célula. Então, eles são bem característicos. Eles têm uma chavinha de um tipo de célula. Então, no caso do Coronas, ele é típico de um vírus que ele se adequa às células do sistema respiratório. Então, tem outros tipos de vírus que vão se adequar a outros tipos de célula. E aí, tudo vai depender, porque uns muitas vezes transmitem de forma mais rápida. Isso é uma coisa histórica, né? Geralmente, os vírus, eles infectam tanto animais, né? E eles, geralmente, se tratando do Covid exatamente, eles atingem o trato respiratório dos mamíferos. E nós também fazemos parte, né, na classificação aí na biologia dos mamíferos. Então, ele geralmente encontra-se entre os animais. Aí que tá, o Covid em si, ele tem um RNA. O RNA, ele é passível de sofrer mutação mais fácil do que um vírus que tem o DNA. Então, com o RNA, ele sofre mutação e acaba passando e atingindo o ser humano também. Então, existem outros tipos de vírus que ainda circulam ali entre os animais. E aí, com a globalização, com a industrialização, com a quantidade exorbitante de animais que os seres humanos se alimentam, acaba sendo mais passíveis de ter muitos vírus e de ter muitas mutações. E eles se adaptam. Então, eles vão se adaptando e acaba atingindo o ser humano no decorrer do tempo, às vezes de forma mais forte. Então, nós vemos o próprio corona. Ele foi identificado pela primeira vez em 1960. E de lá para cá, de vez em quando aparece alguns que acabam tendo essa atenção toda igual do Covid. Então, como foi a SARS em 2002, como foi o MERS, a SARS, aliás, nasceu na China também, né? Foi descoberto o primeiro caso na China. Teve o MERS, que foi um vírus que veio do camelo no Oriente Médio. E agora, em 2019, o Covid-19. Do camelo. Do camelo.
para vermos que somos extremamente frágeis, né? E o Covid está em pesquisa, Sim. né? Para saber a origem dele. Ele tem um sequenciamento ali bem parecido Então não com o se que sabe foi. ainda de Não, onde não se se sabe. originou. Ele é semelhante ao encontrado no morcego, mas ainda não se sabe por quê. Houve cientistas que encontraram também na cobra. Só que nós temos que entender que há uma cadeia. A cobra também se alimenta de morcego, Sim. então pode ser que a cobra comeu um morcego e acabou Exatamente. transmitindo. Então ainda está em pesquisa, isso ainda não foi taxativo. Muito bem. Você está sintonizado no programa Teologizando da FAESP. Eu sou o pastor Rodrigo Ursino e hoje estou aqui na incumbência de apresentar o programa. Eu que, vez por outra, venho aqui como convidado, hoje estou como apresentador na árdua tarefa de substituir o nosso nobre amigo pastor Wilson Faracio e também do nosso nobre amigo professor Douglas Scarpe. A FAESP, ela tem cursos básico, médio e bacharel em teologia. Então você que deseja estudar teologia com excelência, você pode entrar no nosso site faesp.org e você vai ali identificar todos os nossos cursos, nossos professores, todos os nossos trabalhos que estão sendo desenvolvidos neste momento e pode também ser um dos nossos alunos que estão espalhados por todo o Brasil hoje, com o Teologizando, que é um projeto da CGADB, juntamente com o Conselho Nacional da Juventude. A FAESP tem alcançado todo o Brasil e é interessante que todos os estados do nosso país temos alunos da FAESP. Você pode ser um destes alunos, estudando conosco, professores gabaritados, mestres, doutores, especialistas, e o nosso curso bacharel, que é o nosso carro-chefe aqui na nossa instituição, também está com o seu curso a todo vapor. Você pode ser um dos nossos alunos, entre em contato conosco, entre aí no nosso site, entre no nosso Facebook, nosso Instagram, e você ficará inteirado de todas as informações necessárias para estudar teologia com excelência e sem preocupação, pois a nossa teologia é uma teologia bíblica e saudável, a qual a gente não precisa se preocupar, ok? Que Deus abençoe a tua vida. Muito bem, professor Yuri, nós estamos falando aqui hoje sobre a questão do Covid-19. Por que esse nome, Covid-19? De onde veio esse nome tão estranho, né, para a maioria das pessoas que não trabalham com essa área, assim como eu? O que é Covid-19? E depois nós vamos também entrar numa polêmica, né? Porque existem muitas desinformações sobre os sintomas da doença, muita gente aí com qualquer sintoma parecido já vai correndo para o hospital e aí está superlotando os hospitais por conta disso. A área da saúde está em colapso e nós precisamos identificar quais são os sintomas e exatamente qual é o significado deste nome Covid-19. Existe um comitê, dentro da biologia existe uma área que é chamada de taxonomia. A taxonomia ela é justamente responsável por tornar o conhecimento mais aplicável, mais dinâmico e para que haja um entendimento melhor. Há uma separação, uma classificação dos seres, uma classificação das espécies. Então, existe um comitê internacional de vírus que ele é responsável por dar nome e por fazer a distinção e a separação entre os vírus e tudo mais. E o que acontece? Isso é importante por qual motivo? Pode acontecer termos do senso comum popular que podem gerar discriminação. Então, colocar o vírus da China, e nós sabemos que há muitos orientais pelo mundo e acaba gerando uma situação de conflito entre a população se isso é espalhado e se isso se torna comum. Então, antes que isso aconteça, o Comitê Internacional ele já busca uma sigla e ele tenta fazer isso que seja o mais claro e o mais objetivo possível para a população como um todo
e que para que haja padronização no mundo dessa sigla para identificar o tipo de vírus que é. Por quê? No mundo todo, os cientistas estão fazendo pesquisas em busca de uma vacina. Então, precisa haver uma padronização, porque se cada um fala uma língua, se cada um cria um termo, fica difícil. Publicam um estudo no Brasil em que usa um termo, publicam um estudo na China que tem outro termo. Isso fica dificultoso. Passar o entendimento que são vários vírus. São vários vírus. Então, o comitê ele justamente busca um nome para padronizar isso. E essa sigla, de onde eles tiraram? Na realidade, o nome completo, quando você encontra em artigos científicos, é até divulgado por alguns jornais, né? Muitas vezes eles só colocam Covid-19, mas tem uns que colocam o nome completo. Coloca SARS-CoV-2, Covid-19. SARS-CoV-2 quer dizer o quê? Que o corona, ele não é um vírus, ele é um grupo de vírus. E por que existe esse grupo de vírus? Eles têm uma semelhança em comum. Então imaginem uma mamona. Quando você olha o corona pelo microscópio, você vê uma bolinha e você vê como se fosse uma espécie de pelinhos ou espinhos em volta dele. E é justamente essas espículas que se assemelham a uma coroa. E é daí que surgiu o nome corona. Então, por eles terem essa semelhança, foi classificado um grupo para eles. Então, como o Covid-19, ele já é uma mutação, que ele tem 2 invólucros de cápsula, ele já é do grupo 2 dos coronas. Então é uma característica em comum dele. E de onde vem o nome Covid? É a junção das 3 palavras. Co de corona, o V de vírus, e o D é de doença, que em inglês é desire. Então, é a junção das 3 palavras, doença, corona e vírus, virou Covid. E como surgiu em 2019, por isso que tem bem o número 19. Então, Covid-19 por esse motivo. Legal. Tá explicado aí para você que estava com dúvida, assim como eu. Aí está o termo Covid-19 destrinchado. Agora, professor Yuri Soares, os sintomas, como a gente pode identificar de fato e se há diferença entre uma gripe, um resfriado e os sintomas do Covid-19, do coronavírus? Olha, é comum entre o resfriado e a gripe ter os mesmos sintomas. Mas assim, o que caracteriza mesmo, pelos estudos já apresentados e pelo número grande de pessoas, né, primeiramente na China e nas outras partes do mundo, o que dá para identificar e o que é o mais comum, que gira aí em torno de 85%, é febre. E por que febre? A febre, ela indica infecção. Então, quando o cérebro percebe que o sistema imunológico está perdendo a guerra e o corpo está correndo perigo, ele emite febre, já para te alertar. É uma defesa. É uma defesa. Do então, organismo. a febre geralmente apresenta em praticamente 85% dos casos das pessoas que apresentam. Isso é bom deixar claro. Porque há possibilidade, e tem, né? Pela OMS divulgou que há pessoas assintomáticas. Então, a febre, a dificuldade respiratória. E por que a dificuldade respiratória? Justamente porque o vírus ataca as células do sistema respiratório. Então, a dificuldade de respirar vem por causa disso. Principalmente os pulmões, né? Isso. As células estão sendo atacadas. Então, a dificuldade para respirar, como o sistema respiratório, como o próprio nome já diz, né? Ele é responsável pela sua respiração. Então, a dificuldade de respirar vai vir. E uma outra coisa é a tosse. Por que a tosse? Justamente é uma resposta. Quando há um problema no sistema respiratório, um exemplo, quando você vai engolir algo e ele não vai para o canal correto do esôfago e ele entra para o canal do pulmão, qual é a sua resposta? Qual é a resposta que o corpo tem? É expelir.
justamente para não descer e você não ter broncoaspiração. Então, a mesma coisa, é uma resposta do corpo. Ele não sabe o que está acontecendo, tem alguma coisa errada no pulmão, no trato respiratório, ele vai emitir tosse para tentar expurgar aquilo que está te fazendo mal. Então, esses são os 3 principais sintomas que geralmente foram percebidos. E depois vem outros sintomas que podem apresentar, mas em umas taxas menores. Então, dor na garganta, dor no corpo. Os outros sintomas são pontuais, mas os 3 principais são esses: dificuldade para respirar, tosse e febre. Então, se a gente pudesse classificar um dos principais, a gente poderia colocar como a febre? Sim, sim. Não acusando a febre, então a pessoa pode ficar mais tranquila. Isso. E assim, aproveitando, né, esse inteirinho, a gente vê que tem uma ligação, né, de certa forma, com o sistema imunológico, né? E já esclarecendo essa parte, o sistema imunológico é o que em si? São células de defesa do organismo. Eles estão alertas a todo momento. A qualquer anticorpo, a qualquer antígeno, né? Antígeno que entra, um corpo estranho, na qual o corpo não está acostumado. Então, existem células que são responsáveis por identificar esse corpo estranho e células que vão atacar, criar substâncias para literalmente matar aquele corpo estranho. E aí vem o termo, né? A substância que essas células de defesa produzem são chamadas de anticorpo. Então, são, em termos, uma camada de glicoproteína, né? Que é uma junção ali de carboidrato com proteína, que ela vai justamente cercar aquele corpo estranho e buscar matar. Então, quando o nosso sistema imunológico está bom, ele vai conseguir, é como se fosse uma guerra mesmo. Então, as células de defesa do nosso organismo contra o vírus. Que seja um vírus ou mais que entre, eles vão começar a se replicar. Se o seu sistema imunológico está bom, se as células de defesa ela está boa, se você está se alimentando bem, se dorme bem, se você está bem mentalmente, psicologicamente, tudo isso corrobora para um sistema imunológico bom. Se o seu sistema imunológico estiver bom, os seus guerreiros vão estar bem. E o que acontece? Uma vez que eles identificam um corpo estranho, é um sistema inteligente. Ele também começa a criar um exército, ele também começa a se replicar para atacar aquele tipo de vírus. Ele pede reforço. Então, eles estando bem, eles vão fazer reforço e vão atacar. O que acontece? Por que a letalidade em idosos é grande? Justamente por isso, porque o sistema imunológico gradativamente vai rebaixando. Por mais que a pessoa teve, é claro que ajuda, mas por mais que a pessoa teve em sua vida, teve uma vida regrada, com boa alimentação, saudável, fez exercícios, é natural que o sistema imunológico vai rebaixando com o passar do tempo. Então, a partir dos 60 anos, 80 anos, mas todos têm que ter em mente o quê? Não é que o vírus escolhe o idoso ou seleciona, não é isso. Qualquer pessoa que tenha um sistema imunológico baixo, o vírus geralmente pessoas ganha. Diabéticas, qualquer doença crônica corrobora para um sistema imunológico mais baixo. E principalmente eu lidei um pouco com pacientes com câncer, né? E é típico, né, do paciente com câncer, ele fica muito vulnerável em questão de sistema imunológico. Então, os hospitais que tratam câncer, que são a referência, ou que tem setores que tem esse tipo de tratamento, ficam apreensivos, justamente porque o sistema imunológico dos pacientes estão baixo. Então, ali
não tem Principalmente idade. pela quimioterapia, né? Pelo tratamento que é pesado. E isso, porque a quimioterapia, ela não seleciona qual célula matar. Ela mata a célula de defesa, mata a célula saudável, Em né? outras palavras, a boa e é ruim. Né? A boa e a ruim. Então, os hospitais que disponibilizam desse tratamento, eles ficam super apreensivos, porque ali não tem idade. Pode ser criança, adolescente, jovem, idoso. O sistema imunológico, ele está abalado. Então, sendo assim, o vírus é muito letal, né? Porque ele acaba, de certa forma, se sobressaindo Muito sobre o bem. sistema. Outra coisa que o professor tocou aqui num ponto muito interessante é que essa questão da vulnerabilidade que a pessoa se encontra, não só por doenças crônicas, como o senhor acabou de citar, mas também por questões emocionais. E aqui a gente poderia destacar e reforçar a ideia de que não podemos entrar em desespero. Porque a pessoa que entra em desespero, em pânico, logo o seu emocional fica vulnerável e ela passa a ser mais suscetível ao vírus. Ou eu estou errado? Certíssimo, certíssimo. Há estudos, né, vários estudos que comprovam que a pessoa que está vulnerável psicologicamente, o sistema rebaixa, o sistema imunológico rebaixa. E, de certa forma, o que precisa haver é conscientização de todos. Porque não vou dizer que não há motivo para pânico. A questão é entender o que está acontecendo. O vírus, ele tem letalidade, ele é um risco em grandes proporções para a população em si? Não, ele tem um grupo de risco que é mais letal. O problema é o quê? A população em si, no geral, tem que ter a conscientização de que ela pode ser uma bomba para outras pessoas. Então, quando há orientação das instituições governamentais de que você precisa ficar em casa, muitas vezes, e para a maioria das pessoas, não é que o vírus ele seja letal para você. Está dizendo para você ficar em casa porque você é um risco para outras pessoas. Porque você é um risco de transmissão. Porque uma pessoa com um sistema imunológico bom, o que vai acontecer? O vírus vai entrar no corpo, a pessoa vai ficar mal ali, e já foi observado isso pelos estudos e pelas observações das pessoas que pegaram, né? Então, as pessoas que não fazem parte do grupo de risco, eles entram em contato, o sistema de defesa identifica o vírus, produz o anticorpo contra o vírus, em 2 semanas a pessoa começa a se recuperar. O que é essa recuperação? Quer dizer o quê? Que o seu sistema imunológico se sobressaiu, atacou, já guardou a informação para um possível ataque. Então, se tiver contato de novo, seu corpo já não vai ter o mesmo problema que teve no começo. Não vai ser atingido novamente. Porque o seu corpo já sabe atacar, ele já tem a fórmula para atacar aquele tipo de vírus. Você praticamente fica imune. Isso aí, aliás, eu aproveito o link, isso é o que a vacina faz. O que o nosso corpo faz naturalmente é o que os cientistas fazem por meio da vacina. Eles pegam uma amostra ali, algo semelhante ao vírus, pega a camada sequenciamento ali de proteínas, coloca no corpo, a vacina é isso. Coloca para o seu corpo entrar em contato. E aí, claro, atenuado, ele não coloca o vírus em si, mas algo que se assemelha para o seu corpo desenvolver que seja o suficiente para atacar aquele tipo de vírus. Então a vacina, você aplicou, o seu corpo vai desenvolver a fórmula para atacar, quando o vírus entrar em contato com você, o corpo já está pronto para matar. Então o que acontece? As pessoas que não fazem parte do grupo de risco, não é que elas estão correndo risco, é que elas justamente são risco de transmissão para as pessoas que Muito são bem. do grupo de risco. E aqui é um ponto onde a gente gostaria de conversar também, porque está tendo um certo frenesi, uma euforia nas redes sociais, até de certos cristãos que estão atacando alguns pastores, até criticando duramente por ter reduzido o número de cultos,
algumas igrejas até fechando mesmo durante a semana, tendo poucos eventos, os maiores eventos sendo cancelados. E tem gente dizendo que esses pastores são covardes, que esses pastores não têm fé, que não se acredita mais no poder de Deus e coisas semelhantes. Então, como que a gente pode responder essas pessoas de maneira sensata, teológica e também biológica, por que não? Porque essas pessoas estão se esquecendo de alguns pontos fundamentais, e alguns deles o senhor acabou de tocar, que é essa responsabilidade social para com aqueles que são mais vulneráveis do que nós. Então, é exatamente por isso, ou é uma falta de fé mesmo da igreja? A gente teria que encher as igrejas e orar mesmo que o vírus venha, ele não vai se proliferar porque a igreja está em oração. A gente precisa pensar assim, ou a gente tem que ter uma consciência biológica, uma consciência de que não é dessa forma que se resolve as coisas, tem que ter uma consciência social e responsabilidade nesse sentido? No tocante à responsabilidade social, é bem interessante, né? Nós até temos essa disciplina no curso de teologia na FAESP. Sim, no nosso curso bacharel. Isso. E a responsabilidade social, ela vai conversar com diversos âmbitos, né, polêmicos da sociedade como um todo. E a disciplina, né, nós até trabalhamos o conceito de responsabilidade socioteológica, né, porque é a responsabilidade social sob a ótica da teologia. E nesse assunto vai envolver várias situações polêmicas como aborto, eutanásia, ação social, né, que muitas vezes a igreja promove ou deixa de promover. Então, é uma consciência que não mais está restrita ao indivíduo, mas ao coletivo. E é justamente esse pensamento no coletivo. E aí, nós vemos na Bíblia, quando Jesus orienta, né, a pensar no próximo como a si mesmo. Então, é claro, nesse primeiro momento, nós temos que ter o conhecimento. Então, tudo isso que foi falado, né? Hoje a ciência avançou de forma grandiosa. E praticamente todos se beneficiam do avanço da ciência. Se você toma uma dipirona, se você toma um anti-inflamatório, se você toma um antibiótico, você está fazendo uso de um recurso de avanço científico. Então, isso não é imaginação ou invenção, conspiração da cabeça dos cientistas espalhados pelo mundo. Então, o próprio Brasil, né, a Universidade de São Paulo, brasileiros sequenciaram o genoma do Covid-19. Então, o Brasil é participativo, como o mundo está em busca, né, da melhoria, porque isso está atingindo a população como um todo. É de pobre, é de rico, é de cristãos, não cristãos, de pessoas de todos os tipos de religião. Então, é o coletivo. Isso é responsabilidade social, é você ser responsável com o coletivo, pensar no próximo. Então, alguém ser contra, ou alguém dizer que as pessoas que não estão indo na igreja, que o pastor que fechou a igreja por precaução e também obedecendo às instituições governamentais, é uma falta de conscientização no coletivo. Talvez, se esse vírus fosse letal para qualquer pessoa e todos estivessem no grupo de risco, talvez essa pessoa não pensaria assim, porque ela estaria em risco. E aí eu queria ver se ela iria. Exatamente. Então, é o que eu disse anteriormente. Não é que muitas vezes pode não ser risco para você, mas ali na igreja nós temos várias pessoas, é um coletivo de pessoas, etárias, né? Todas as faixas etárias, tem muitos idosos na igreja,
muitas vezes as pessoas ficam próximas. Então, muitas vezes não é um risco para você o vírus, mas é um risco para a pessoa que está do seu lado. Às vezes a pessoa que está submetida a um tratamento, que tem uma doença crônica, como eu disse, não somente idosos. Você está sendo uma bomba para o seu próximo. E como você não se conscientizar disso? Não ser a favor de ficarmos em casa por um tempo, por precaução. E esse vírus está ensinando muito, está fazendo com que a gente reflita sobre muitas coisas, né? As pessoas... Até onde vai, né? O seu compromisso com Deus? Até quando? Até que ponto a pessoa é dependente do pastor, do seu líder, ou da igreja templo, que nós, claro, obviamente, nós sabemos que isso é extremamente necessário, é muito bom, é algo que o próprio Jesus instituiu, né? Mas nós também sabemos que nós também somos a igreja, né? A igreja organismo, não a igreja instituição. Então não muda nada fazer um culto em casa, fazer um culto com a família, buscar a Deus em casa, ter esse tempo para criar um laço maior com a família, que muitas vezes o nosso tempo frenético, né, de trabalho, de estudo, como o nosso tempo é apertado hoje em dia, e agora as famílias vão ter a oportunidade de ficarem em casa, estarem juntos por um longo período de tempo. Então é um tempo de conscientização. Então eu sou totalmente a favor da igreja sim ser obediente, dos pastores seguirem as recomendações, tanto da OMS como do nosso governo, tanto federal, estadual e municipal, até que a situação esteja mais controlada, sim, que as vacinas estejam ativas e que todos possam voltar à vida normalmente. Todos estão sendo atingidos no mundo inteiro e todos estão preocupados, né? Porque isso não abala só o campo da saúde, mas da economia. Todos. Então tem que haver uma consciência coletiva e mais do que a igreja, né? A igreja também precisa estar dentro desse rol. Então eu classifico com respeito, claro, como ignorância essa questão da crítica em relação à igreja estar fechando. Eu sou totalmente a favor. Mesmo porque, professor Yuri, perdão, Claro. A gente precisa lembrar que a igreja não só ora no templo. Não é o único lugar que a gente tem para buscar Deus. Então a gente pode orar em qualquer lugar que a gente esteja. E a igreja, claro, é o principal lugar para isso. Mas a gente pode se reunir, como o senhor acabou de falar, em casa, fazer culto com a família, poder ter esse momento com Deus. E a oração, independentemente de onde ela é feita, se ela é feita com fé, Deus vai atendê-la. Não é a questão, só no templo que Deus vai ouvir a oração, se a igreja não se reunir, lá no templo não vai acontecer nada, é falta de união, é falta de fé. A gente precisa tomar cuidado, né? Porque se for assim, a gente vai ter que generalizar muitas outras coisas. E aí a gente vai ter que ficar só na oração e não vai se recorrer mais à saúde, não vai mais procurar médico quando ficar doente, vai só orar, né? Não, porque a gente... Então é falta de fé, porque você procura um médico, Deus cura? Cura. E por que eu procuro médico quando eu fico doente? É a mesma questão. Então a gente não pode generalizar as coisas, precisa ter isso muito bem claro na nossa mente. Outra questão importante é essa da prevenção, professor Yuri. E é por isso que a gente está falando sobre isso aqui. A prevenção ela é importantíssima. E muita gente tem negligenciado isso. E um cristão que se preze, que é verdadeiramente cristão, ele tem que tomar cuidado com isso. Porque caso contrário ele estará prejudicando ao seu próprio. Mas eu tenho fé de que isso não vai acontecer, não vai, né, não vou transmitir. Não é assim. Eu preciso tomar cuidado, porque as coisas acontecem e muitas delas fogem ao nosso controle. Fogem ao nosso controle. Então preciso estar atento a isso. Como é que a gente pode fazer essa prevenção, professor Yuri? Olha, existe uma logística, né? E o que acontece? A recomendação no momento são das pessoas que estão apresentando os sintomas que foi relatado, né? Como febre, dificuldade para respirar, tosse, é que elas usem máscara.
não está sendo recomendado que todos usem máscara. Se você não está apresentando sintoma, não há necessidade de usar. E por qual motivo? Como que é passado? É por meio de gotícula. Gotícula é uma pequena partícula de gota. Então, existe a diferença entre a gotícula e os aerossóis. Então, tem doenças que elas são passadas por aerossóis. E qual a diferença entre a gotícula e os aerossóis? Os aerossóis, eles têm a capacidade de ficar perambulando pelo ar. A gotícula não, a gotícula ela cai. Então, tem doenças que 1 metro, às vezes a gotícula já cai. E já está provado que eles têm a capacidade de, até quando a pessoa tosse, de até 2 metros. Então, a OMS até recomendou um aumento desse distanciamento. Então, para 2 metros. E o que vai acontecer? A gotícula vai, como ela é uma partícula pesada, ela vai cair. Então, tem esse contato direto, mas também, quando uma gotícula cai, ela cai sobre uma superfície. E ela tem um período ali em que a parte líquida não seca e o vírus está ali. Se uma pessoa toca, o vírus encostou na mão. E aí pode haver essa transmissão automática. A pessoa que tem os sintomas, se ela estiver com a máscara, quando ela tossir, vai bater na máscara e ficar. Não vai externar. Então, a recomendação é para que usem máscara as pessoas que estão com o sintoma. E é importante salientar. Por que a importância da lavagem das mãos, do uso do álcool gel? É porque o álcool gel ele é germicida. Então, mesmo que alguém espirrou, caiu a gotícula ali com o vírus, você tocou, se você logo em seguida lavou as mãos ou fez uso do álcool gel, pronto, foi embora. Se você não fizer esse procedimento, o vírus vai ficar ali. E a nossa pele é uma barreira de proteção. A epiderme, que é a primeira camada da pele, ela é uma barreira de proteção. O vírus entra em contato, mas ele não faz nada, porque ele precisa de um orifício para entrar em contato com uma célula ativa, né? Que no caso nós temos muitas células mortas na pele, na epiderme, justamente porque ela tem que criar essa barreira de proteção para eles não encostarem e já entrarem para dentro. Então eles precisam de orifício. Então, na realidade, a gente leva. Se ele não vem diretamente, quando nós respiramos, alguém tosse perto da gente, nós que levamos. Então, a pessoa espirrou, caiu ali, a gente entrou em contato, coçou o olho, entrou em contato por meio de orifício, aí você acaba sendo contaminado. Então a recomendação é o quê? Que a pessoa que esteja com sintoma use as máscaras. Se todos começarem a usar, o que acontece? Em muitas cidades já aconteceu isso. Acabam todas as máscaras. E as pessoas que estão com sintoma, que é a pessoa mais importante para usar a máscara, não vai ter a máscara porque acabou. Exatamente. E existe, né? E também nesse interim está havendo muita dúvida em relação qual tipo de máscara, porque tem aquela que é branquinha, que tem um lacinho, Bico que é de chamada... pato, né? Na realidade essa é a outra, essa é a chamada N95. Qual a diferença das duas máscaras? Justamente, essa branquinha que tem um lacinho, ela é a chamada máscara cirúrgica. Ela é justamente a barreira para gotícula, para partícula pesada. A partícula pesada não passa nela. Já o aerossóis, que é uma partícula menor, ela passa na máscara cirúrgica. Nesse caso, é preciso usar N95. A população em geral precisa usar N95? Não. Quem precisa usar N95 são profissionais da saúde. Que é a do bico de pato. Do bico de pato, porque geralmente ela tem a coloração azul. Eu já vi verde, mas geralmente é azul. O profissional de saúde muda, porque dependendo do procedimento que ele vai fazer, a gotícula pode se transformar em aerossóis, como num procedimento de aspiração. Então, nesse caso, os profissionais de saúde são indicados para usar N95. A população em geral, a máscara cirúrgica é suficiente, sendo que você está usando a máscara cirúrgica.
você, querendo ou não, ela acaba ficando úmida, porque ela está em contato ali com a sua boca, você falando e tudo mais, às vezes espirrando, ela vai ficar úmida. Então, a orientação é o quê? De 2 a 3 horas que você faça a troca da máscara. Então ela tem um tempo. Tem um tempo. Por essa umidade, ela perde um pouco da barreira que ela tem. E acaba perdendo. É. Muito bem, esse é o nosso programa Teologizando com a FAESP. E hoje tratando de um assunto de extrema relevância para toda a população. É um assunto muito importante para todos aqueles que estão percebendo a situação caótica em que estamos neste momento, infelizmente. Eu estava ouvindo um especialista dizendo, o professor Yuri, que nunca nós passamos por algo semelhante. Uma crise mundial como essa só na Segunda Guerra Mundial, a mais recente, que atingiu o mundo inteiro, né? Inclusive, acredita-se que 2020 será conhecido como o ano em que o mundo parou por conta de um vírus. Então a situação é complicada, é alarmante, mas a gente não pode entrar em pânico. Vamos ficar com as recomendações da área da saúde para prevenirmos, porque para remediar depois é mais complicado. Então vamos prevenir, por isso as recomendações para que as pessoas evitem sair de casa, evitem aglomerações, evitem multidões. Quanto mais a gente fizer isso, melhor será, e o vírus vai diminuindo na sua atuação, no contágio, porque é isso que a gente precisa fazer. Nesse momento a responsabilidade é muito grande, principalmente da igreja, como tem que dar exemplo em todas as áreas, nesse quesito também precisa dar, e as igrejas estão fazendo isso, né? Muitos ouvintes aqui participando, nosso irmão Josenilton Santos, que Deus abençoe, falando aqui sobre essa questão de muitas denominações que não estão fechando suas portas, ele acha uma irresponsabilidade. Também a Audrey, do setor 40, que Deus abençoe, muitos outros irmãos, os quais a gente não tem tempo, infelizmente, para citá-los aqui, nosso programa está terminando, mas eu gostaria aqui que o professor Yuri desse as recomendações finais, as considerações finais aqui para os nossos ouvintes e telespectadores, e em seguida nós vamos orar para que Deus possa nos ajudar nesse momento tão difícil. É importante salientar que, como já foi dito, né, os cientistas estão a todo vapor em busca da cura da vacina. Os testes já começaram. Então, por eles já terem um conhecimento, como foi da SARS, do MERS, já ter um conhecimento sobre o corona, então já sabiam, de certa forma, como combatê-lo em partes. E o que acontece? Só foi preciso sequenciar o genoma dele, entender como ele atua, e várias vacinas já estão em teste. Então, logo mais, é claro, por que o teste? Precisa ver quais efeitos colaterais ele possui. Imagina se os efeitos colaterais forem piores do que o benefício que ela pode trazer. Então, por isso que precisa fazer os testes. Então, já está em curso. Então, logo mais, claro, as pessoas que têm um sistema imune bom, já o próprio corpo já vai criar uma barreira, já vai estar protegido para um outro possível contato, a não ser que haja outra mutação. Mas, para a população em geral, logo mais a vacina já sai. Então, nesse momento, né, é o momento de todos se conscientizarem, é momento de união, e é claro, a fé é uma ferramenta, né? E para nós cristãos é a maior ferramenta. Então, vamos orar para que Deus abençoe todos os cientistas que estão trabalhando com isso, que eles o mais rápido possível possam chegar no melhor resultado para nós, e vamos exercendo a nossa fé, mas a nossa consciência também como cidadãos. Amém. Professor Yuri,
Eu gostaria de agradecer a sua presença, a sua participação nos esclarecimentos e fazendo essa abordagem tão importante. Foi muito bom tê-lo aqui conosco nesta tarde. Que Deus abençoe a sua vida, seu ministério, sua família, né? Agora com a bebezinha aí que nasceu, né? Como é que é o nome dela? Isadora, Isadora, né? Isadora. Deus abençoe a todos. Amém. E aos nossos ouvintes, telespectadores, você acabou de ouvir o programa Teologizando com a FAESP. Antes de orarmos, eu quero pedir aqui ao professor Yuri para orar por nós. Eu gostaria de, não poderia ser diferente, de citar um texto da Palavra de Deus nesse momento tão complicado, que é o Salmo 46, versículo 1, que está escrito que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, que esse texto fique aí para nossa reflexão nesse momento de crise. Vamos crer que Deus continua sendo e sempre continuará o nosso refúgio, nossa fortaleza e o socorro presente na angústia. Nesse momento de angústia, Deus é nosso refúgio e fortaleza. Professor Yuri, vamos orar? Amém. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade na qual o Senhor nos concede, por todo o aparato, Senhor, para que possamos, Senhor, conscientizar a população, reforçando a conscientização. Os nossos alunos, telespectadores, seguidores nas redes sociais. O Senhor Jesus mesmo disse que nós teríamos aflições, mas que estaria conosco. Então nós cremos, confiamos que tudo está no teu controle. Pedimos, Senhor, para acalentar aqueles que, por meio de simplicidade ou falta de conhecimento, entram em desespero. Senhor meu Deus, abençoa todos nós, fica conosco, nos traz, Senhor, conhecimento para a resolução o mais rápido possível, para que a população acalme e que possamos, Senhor, ter tempos de paz. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos. Amém. Amém e amém. Meus queridos ouvintes, telespectadores, foi muito bom tê-los conosco. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo Teologizando com a FAESP. Deus abençoe a todos.